Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo Ricardo, sou professor e advogado criminalista e a ideia nossa aqui hoje é resolver e comentar o 39º exame de ordem que foi aplicado ontem, dia 19 de novembro, e vamos tratar os principais pontos aí da prova de penal e de processo penal, tudo bem? Então, sem mais delongas, eu já vou passar aqui para a apresentação, para o nosso vídeo não ficar tão longo, tudo bem? Então, relembrando, vamos ver aí os principais pontos da prova e também o conhecimento que você precisava para poder acertar essas questões, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa apresentação, correto? E o 39º exame de ordem unificado, a prova que nós vamos comentar é do tipo 1, a prova branca, tudo bem? E antes de mais nada, pessoal, para a gente começar o nosso estudo, é interessante, é importante que nós saibamos quais que são os principais pontos que são cobrados em provas da FGV e em provas do exame de ordem, tá? Então, em direito penal, o top 5 dos assuntos mais cobrados são os crimes em espécie, tipicidade, crime consumado e tentativa, concurso de crimes e extinção da punibilidade. Nesse exame, pessoal, não foi diferente. Foi cobrado os crimes em espécies, né, foram cobrados, foi cobrada a tipicidade, a consumação e tentativa e extinção da punibilidade. Então, desses 5 temas aqui, 4 foram cobrados. Então, é importante, pessoal, você saber um caminho que você vai seguir para poder estudar, para não sair estudando aleatoriamente o edital. Em processo penal, olha aí, 15 vezes foram cobrados recursos. Então, se você quer um ponto de partida em processo penal, comece estudando recursos, tá? Provas no processo penal, ação penal, prisão e liberdade provisória foram cobrados e jurisdição e competência também são assuntos importantíssimos que sempre são cobrados. Então, partindo aí para a primeira questão, Maciel teve sua prisão temporária prolongada sem motivo justo e excepcionalíssimo, por decisão de Xavier, diretor da unidade prisional em que Maciel estava custodiado. Então, a primeira informação aqui, o Xavier, ele exerce uma função pública, né? Ele é o diretor da unidade prisional. Esgotado o prazo legal para que ele fosse posto em liberdade, Xavier ignorou de forma dolosa o alvará de soltura por 5 dias, com o objetivo de prejudicar o Maciel, seu inimigo declarado. Sobre o procedimento de Xavier, assinale a alternativa correta. Pessoal, você pode pausar o vídeo, responder, tá? Não vou esperar para o vídeo não ficar longo. Basicamente, essa questão eu queria saber, pessoal, sobre a lei de abuso de autoridade, a lei de 2019, tá bom? A alternativa correta, que segundo o gabarito preliminar, é a alternativa B. Ele praticou o crime de abuso de autoridade. Então, basicamente, nessa questão, seria necessário que você tivesse o conhecimento da Lei 13.869 de 2019. Basicamente, para fins penais, né, de pessoas que vão incorrer em crimes no âmbito da administração pública, o conceito de funcionário público ele é um conceito um pouco mais alargado, um pouco maior. Por quê? Mesmo aquelas pessoas que não sejam servidores efetivos, né, pessoas que estejam em cargo em comissão, direção, chefia, assessoramento, ela pode incorrer nessas condutas, desde que a conduta por ela praticada esteja exatamente tipificada no tipo penal. Tudo bem? Então, a pessoa, mesmo que transitoriamente exerça uma função, mesmo pessoa sem remuneração, né, dependendo da situação, pode incorrer em um crime próprio, né, que é praticado por funcionário público. A finalidade específica, pessoal, é de prejudicar, né, ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, é uma questãozinha fácil. Se você tivesse lido a lei de abuso de autoridade, é uma lei recente, de 2019, portanto, ela vem sendo cobrada, tá? Muito em provas, seja da FGV e de outros concursos também. Tá bom? Então, os sujeitos do crime são aquelas pessoas que, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, estejam exercendo aí o papel de funcionário público.
As sanções de natureza civil administrativa, elas são independentes, então sempre é interessante a gente ter esse conceito, seja nos crimes contra a administração pública, seja nos crimes de abuso de autoridade, as responsabilidades civil e administrativas são independentes, tudo bem? Um ponto específico que a gente precisa tratar é na responsabilidade criminal. Ela não se pode questionar nas esferas civil e administrativa quando já foi decidida a autoria do fato na esfera criminal, tudo bem? O artigo 8º traz para nós aqui que faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sanção penal que reconhecer ter sido o ato praticado em quê, pessoal? Em excludentes de ilicitude. E aí nós temos o mnemônico que é o do Bruce Lee, né? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, tá bom? Então, as espécies aí de excludentes de ilicitude fazem coisa julgada no âmbito civil como no âmbito administrativo disciplinar, tá bom? Os crimes e das penas, essa conduta que foi cobrada na questão, ela está prevista aí no artigo 12, que é deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante ou a autoridade judiciária no prazo legal. A pena não é de reclusão, é uma pena de detenção, então ela vai ser executada no meio aberto ou semiaberto. Caso fosse reclusão, ela poderia ser executada no regime fechado. E aí, a conduta ela vai estar tipificada no inciso 4, tá bom? Daquela pessoa que prolonga a execução da pena ou deixa de cumprir um alvará de soltura no prazo estipulado. Em matéria penal, é interessante nós sabermos que o ato de manter alguém preso de forma indefinida ou acima do prazo que a lei determina ou da expedição do alvará é uma conduta gravíssima, tá? Porque são direitos considerados fundamentais, assim como a vida, né? A liberdade, tá? O direito previsto na nossa Constituição Federal tem garantia, inclusive, de cláusula pétrea. Tudo bem? Então, muito atento para essa questão aí. Tudo bem, pessoal? A próxima questão, ela vai querer saber sobre a tentativa inacabada. Tudo bem? Paulo estava desempregado, precisando de dinheiro, quando dentro do metrô avistou uma mulher com a bolsa entreaberta e a carteira à mostra. Paulo decidiu pegar a carteira sem que ninguém visse. Durante a empreitada criminosa, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. Porém, com crise de consciência, Paulo decidiu por livre e espontânea vontade não prosseguir na empreitada criminosa. Pessoal, aqui não foi concluída a execução do crime, tá bom? De acordo com o que a gente fala do intercrimes, tá bom? Essa conduta, ela está tipificada, né, ela está prevista como uma desistência voluntária. Ele desistiu antes de concluir a execução do crime, tá? Para que um crime seja consumado, ele percorre o iter criminis, tudo bem? Que passa em 4 momentos: cogitação, preparação, execução e consumação, tudo bem? Na cogitação e na preparação não tem fato típico, então seria uma conduta atípica para fins penais. No caso, a execução ela começa com agressão ao bem justo e nesse momento passa a existir um fato típico, tá? Se ele não conclui a execução do crime, ele vai responder só pelos atos já praticados, tá? Então, a tentativa abandonada, como está grifado aí no slide para vocês, exclui a aplicação da pena por tentativa. Ou seja, o agente responderá somente pelos atos até então praticados, tá? A diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz é que na desistência voluntária a execução não é concluída, certo? Ou seja, o próprio agente de forma voluntária interrompe a execução, tá? Ele não perpassa lá por todos os momentos do intercrimes, que é o itinerário do crime. Não há que se falar em desistência voluntária no crime subsistente, tendo em vista que ele é só um ato, tá? Já o arrependimento eficaz, o pessoal faz muita confusão com isso aí, é justamente que no arrependimento eficaz, o agente executa o crime até o último ato e esgota-se logo após e se arrepende, sendo que ele impede o resultado.
Ocorre somente nos crimes materiais que se consumam com o resultado naturalístico. A desistência ou arrependimento não precisam ser espontâneos, devendo ser voluntários, ou seja, desde que sejam voluntários, poderão ser provocados por terceiros e terão plena validade. Tá? O arrependimento posterior já é um momento em que há a execução e há a consumação do delito. Tá? Então, o agente não vai responder pelos atos até então praticados. Tá? É uma causa obrigatória de redução de pena, o crime já foi consumado, e ele vai responder com a diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Então, basicamente, pessoal, o que é interessante a gente ver aqui é que esses conceitos de desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, eles têm que estar, de certa forma, decorados na ponta da língua aí, tudo bem? Porque a parte geral, como vocês viram aí, é uma parte que é extremamente cobrada, né? Lembrando que o Código Penal é dividido em parte geral e parte especial, né, que vai prever os crimes em espécie, tudo bem? Então, essa parte introdutória, todas as vezes que você revisar, você não vai estar perdendo o seu estudo, vai ser um estudo que você vai sempre estar somando, tá? A tentativa, nós já sabemos, é o conceito mais simples, né? É quando o agente executa, consuma o crime, mas não se produz, o resultado não se produz por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa questão, pessoal, até postei ela no meu Instagram, quem veio do Instagram e está aqui no YouTube viu que eu postei lá, né, com a foto do Conor McGregor, lutador de MMA. E aí, essa questão eu queria saber, pessoal, qual que é essa conduta praticada pelo Caio, se ela seria abarcada por uma excludente de culpabilidade, ou uma excludente de ilicitude, ou se aquela conduta seria atípica, tudo bem? Então, adiantando, você pode pausar o vídeo e ler com calma. Essa conduta praticada por ele, pessoal, é a clássica legítima defesa. O que o pessoal fez confusão com essa questão aí, eu até fiz uma enquete lá, muitas pessoas marcaram a letra A. Não é exclusão da tipicidade por coação física irresistível, por quê? A coação física irresistível, pessoal, se trata de excludente da culpabilidade. Tudo bem? Então aqui nós estamos falando de uma excludente de ilicitude por legítima defesa. A resposta é a letra D, tá bom? Tendo em vista que a senhora, nesse caso, ela estava sofrendo uma agressão injusta e o Caio, utilizando dos meios moderados, né, dos meios adequados para repelir essa injusta agressão, que era atual, não era uma agressão iminente, ela já estava ocorrendo, ele usa dos meios adequados para repelir aquela conduta, tá? E aí, com isso, essa conduta, a ilicitude dela é excluída pela legítima defesa e ela é legítima defesa de terceiros, tá? Então, a dúvida que poderia surgir nessa questão é essa. Se a legítima defesa ela só pode ser praticada para a própria pessoa que está sofrendo aquela lesão, aquela agressão, ou se pode ser a legítima defesa de terceiro, tá? Então, a partir de agora, vocês não erram mais esse tipo de questões, porque sabemos que a legítima defesa de terceiro é possível, tá? Aprofundando em questões doutrinárias, sabemos que a exclusão da licitude ela tem causas legais e causas supralegais, tá? Causas legais, Bruce Lee, que eu mostrei para vocês, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. As causas supralegais não estão previstas na lei, por exemplo, o farmacêutico lá que fura a orelha de uma pessoa, ele está causando uma lesão, né, de certa forma, mas é uma causa supralegal, né, de excludente de ilicitude. Tá? Os termos da legítima defesa, só a título de curiosidade, para a gente aprofundar, eu sei que vocês provavelmente já devem ter visto no momento da graduação de vocês, a agressão precisa ser injusta, né? Se for uma agressão causada por um ataque de animal, que é irracional, não é legítima defesa e sim estado de necessidade. Tá? A agressão injusta no sentido de ilícita, ou seja, só cabe a legítima defesa contra a agressão não acobertada por causa de exclusão da ilicitude. Atual ou iminente, na nossa questão era uma agressão atual, mas poderia ser uma agressão iminente, tá bom? É aquela que está prestes a acontecer. Beleza? Então, questãozinha aí considerada fácil, de médio para fácil o nível
de dificuldade, tá? No exemplo lá, pessoal, o Conor McGregor lá, o Caio, né, ele dá um mata-leão na pessoa e imobiliza até a chegada da polícia. Vamos supor que aquela pessoa bate no agente até nocauteá-lo, né, mesmo quando já havia cessado a lesão, aquela agressão injusta. Nesse caso, poderia ocorrer, se fosse o caso, né, uma situação em que o juiz poderia desconsiderar a legítima defesa, porque aquela agressão ela extrapolou os limites da excludente da ilicitude. Bom, a 62 já é uma questãozinha mais difícil, porque você precisava saber os prazos da prescrição do crime de homicídio. Beleza? Então essa aqui ela é um pouco mais difícil. Tá? É até aceitável você tivesse errado, tá? Mas você lendo o artigo 109 lá e decorando os prazos, você não erra mais esse tipo de questão. Vamos ler juntos aqui? O Paulo nasceu em outubro de 1990. Em julho de 2011, Paulo cometeu o delito de homicídio simples contra um vizinho. Então ele tinha menos de 21, tá? O Ministério Público ofereceu essa denúncia no ano de 2022. A alternativa considerada correta foi a letra A. Por quê? Por ele ser menor de 21 à época dos fatos, a prescrição é reduzida pela metade. Tudo bem? Então é uma questão um pouco mais difícil porque era a decoreba. Tá? A prescrição está lá no artigo 109 do Código Penal, que é a perda do Estado do direito de punir no tocante à pretensão do Poder Judiciário de julgar a persecução e aplicar a sanção. Tá? O prazo da prescrição ele sempre vai ser de acordo com a pena máxima prevista, tá? E se o agente for menor de 21 à data do fato ou maior de 70 na sentença, a prescrição deve ser reduzida pela metade. Tá? Uma questão curiosa e interessante aqui, que essas datas, essas idades, melhor dizendo, do agente menor de 21 e maior de 70, elas também podem ser consideradas na segunda fase da dosimetria da pena como circunstâncias atenuantes. O juiz pode reduzir a pena nessas hipóteses, tá bom? Lembrando que o homicídio simples não é hediondo, tá? O homicídio qualificado, que é considerado hediondo, e o homicídio simples vai ter a pena de 6 a 20. Lembrando que o homicídio qualificado vai de 12 a 30. Eu grifei para vocês o inciso 1, em que crimes que a pena máxima é superior a 12, vai prescrever em 20 anos, tá bom? Nesse caso, pessoal, já havia passado 11 anos daquela situação, então já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, porque ao invés de 20 anos, prescreveria em 10 e já haviam passado dos 11 anos, tá bom? Então essa é uma questãozinha um pouco mais difícil da nossa provinha, tá bom? Essa questão, pessoal, já previu sobre a exceção da verdade, que está logo no final do enunciado aqui, tudo bem? Para responder essa questão, primeiro nós temos que saber que os crimes contra a honra, crimes de ação penal privada, são intentados através de queixa-crime, diferentemente dos crimes de ação penal pública incondicionada, em que o Ministério Público oferece a denúncia. O titular exclusivo da ação penal pública é o Ministério Público, a não ser nos casos de ação penal pública subsidiária, em que a parte pode apresentar a queixa lá no prazo de 6 meses. Tudo bem? Nesse caso aqui, o Adamastor, que é o juiz federal do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, segunda região, ajuizou queixa-crime contra o advogado Braulio, que foi distribuída à 20ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do RJ. Tá? Nessa queixa-crime, o juiz imputou a prática do crime de calúnia ao advogado. Tudo bem? Numa entrevista que teria acontecido no Rio Grande do Sul. O Adamastor teria recebido a vantagem econômica indevida. Essas foram as calúnias, entre aspas, né, que foram proferidas pelo advogado. E o juiz, que foi a vítima, nesse caso, apresentou a queixa-crime. Após a situação pessoal de Braulio, ele ofereceu a resposta à acusação opondo a exceção da verdade. Pessoal, a exceção da verdade é uma forma de comprovar que, de fato, aquela pessoa que foi acusada, que
que foi acusada, né, de ter praticado uma situação e a pessoa teria praticado a calúnia, ela serve para que o agente possa se defender através dessa exceção da verdade, tudo bem? Em regra, ela é processada no próprio juízo em que é distribuída a ação principal, tá? Só que nesse caso, como o juiz, que seria a vítima dessas calúnias, ele não pode ser julgado por um juiz de primeira instância, tudo bem? Ele é julgado pelo próprio tribunal em que ele está vinculado, tudo bem? Aquele fato é julgado pelo próprio tribunal em que ele está vinculado, tudo bem? Então a resposta, a letra C, tudo bem? Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Tribunal de Justiça, seria o órgão competente, o tribunal competente para dirimir aquela dúvida, tá? Em regra, o foro do juiz e membros do MP são o próprio tribunal a que eles estão vinculados, tudo bem? Então, por exemplo, um juiz está sendo julgado, um tribunal precisa decidir uma questão que envolve um juiz, aquela questão vai ser decidida no próprio tribunal em que ele está vinculado, tá? Temos exceções, né? Por exemplo, quando o juiz pratica um crime eleitoral, então, no caso, ele vai ser julgado pelo próprio TRE, tá bom? Então, a exceção da verdade. Só existe calúnia se o fato que o autor imputou a alguém for falso. Se o fato criminoso imputado for verdadeiro, não há calúnia. Tá? Então, esse aqui foi um texto que foi trazido do Dizer o Direito, em que ele analisa uma situação muito semelhante com a nossa questão. Só que no caso, ao invés de ser um juiz, nesse caso aqui foi um desembargador, lembrando que os desembargadores eles são julgados pelo STJ. Então, vejam, o juiz não tem como um próprio par dele, né, de primeira instância, decidir uma questão relacionada a ele. Essa questão vai ser remetida para o tribunal. No caso dos desembargadores, da mesma forma, não tem como um desembargador julgar e decidir uma questão que envolve o próprio par. Então, essa questão ela vai subir para o STJ, quando envolve desembargador. Tudo bem? A questão 64 tratou aí, né, sobre o crime de latrocínio, tudo bem? E queria saber a questão de execução penal. Muito simples, essa é considerada fácil, tá? Por quê? Após a condenação penal com trânsito em julgado, né, o Estado passa a ter o direito de executar de forma definitiva aquela condenação, o preso, o apenado, o reeducando, ele tem direito ao trabalho para fins de remissão de penas, tudo bem? Remissão aqui no caso com C cedilha, porque envolve a execução penal, tá bom? Se fosse com 2 S, seria aquela remissão lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria uma hipótese, por exemplo, de um perdão, entre aspas, né? Que o promotor concede ao menor infrator para que não dê prosseguimento naquele ato infracional, tá bom? Na apuração daquele ato infracional. Tudo bem? Então, basicamente aqui, vamos supor que você está atuando assim como eu aí na advocacia criminal, a pessoa te procura, a família te procura, para ver uma forma de reduzir a pena daquela pessoa que já tem uma condenação com trânsito em julgado. O meio adequado é remissão de penas, né? Então a pessoa vai poder trabalhar e estudar lá dentro do presídio. A Lei de Execuções Penais traz, no artigo 126, que um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, então livros que a pessoa lê, cursos que ele frequenta, ele vai ter direito a essa redução, tá bom? Das penas, tudo bem? Então ele vai ter direito a um dia de redução na pena a cada 12 horas de frequência escolar. Caso ele esteja trabalhando, então a gente sabe que no âmbito das execuções penais é comum que os reeducandos fazem artesanato e etc. Então, a cada 3 dias de trabalho, ele vai ter um dia de redução de pena. Tá? Essa questão, pessoal, eu queria saber sobre a acareação. Tá? É um procedimento que está previsto no artigo 229 do Código de Processo Penal, tá? Em que vai ser aplicado, vai ser instaurado esse procedimento no momento em que houver contradição nos depoimentos, seja nos depoimentos das testemunhas, tá?
ou na própria fala do acusado. Ocorre que nós sabemos que o princípio do nemo tenetur se detegere, né, o princípio da não autoincriminação, ampara aquelas pessoas que estão sendo acusadas, tá, de não produzirem prova contra si mesmos. Então, se por um acaso a pessoa ela correu o risco ali de produzir prova contra si mesma, ela não é obrigada a produzir aquela prova, tá? Então, o princípio da não autoincriminação ampara a pretensão do Oswaldo, ali, que seria aquela pessoa que está sendo acusada, de não se submeter à produção de provas que exigem a participação ativa do denunciado, tá? Tal como essa acareação. Algumas curiosidades e algum aprofundamento aí sobre o princípio da não autoincriminação. Ele é aplicado, inclusive, para testemunhas. Sabiam disso, pessoal? Testemunhas que estão no âmbito de investigações criminais, se aquele depoimento que ela estiver prestando poder se autoincriminar, poder autoincriminar aquela testemunha, ela pode optar pelo direito de ficar em silêncio, tá bom? Então, por exemplo, recentemente, isso é um fato real, aconteceu, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, ele foi ouvido no âmbito de uma CPI que tem poderes de investigação similar, por exemplo, ao Poder Judiciário, tá? Então, nessa situação que ele foi ouvido como testemunha, naquela questão da pirâmide financeira, ele ficou em silêncio em grande parte do depoimento dele, porque ele poderia ter se autoincriminado com aquela situação, tá bom? Então, o princípio da não autoincriminação, ele é aplicável, inclusive, para as testemunhas, tá ok? A questão, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro, né, se uma pessoa ela atropelar a outra e ela fugir, não é aplicável o princípio da não autoincriminação nesse caso, porque é dever dela, tá, que ela fique ali e preste a assistência, preste o socorro para aquela pessoa, tá? Então seria uma hipótese de uma exceção a essa situação da não autoincriminação. Tá? O STJ já considerou situações semelhantes nesse sentido. Tá? E lógico que a pessoa que for flagrada dirigindo o veículo automotor e ela não soprar o bafômetro, é o direito dela não soprar, mas ela vai incorrer automaticamente aí na infração administrativa, é uma multa gravíssima, tá bom? E sem falar nas outras consequências aí, como remoção do veículo e etc. Então, a acareação está prevista tanto no Código de Processo Penal como no Código de Processo Civil. Tá? Recursos. No início da aula eu falei que caem recursos na nossa provinha de processo penal. Vamos ler juntos essa aqui? Fabrício foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, tendo havido a regular conversão da prisão em flagrante em preventiva. Tá bom? Provavelmente na audiência de custódia. Contudo, passados mais de 2 anos, a instrução processual não logrou finalizar a oitiva de testemunhas de acusação, pois o Ministério Público insiste na oitiva de policiais que constantemente faltam à audiência por motivos pessoais, alegando férias da licença, né? Típico caso de excesso de prazo. Fabrício permanece preso preventivamente, o que ensejou a impetração de habeas corpus para o Tribunal de Justiça competente. O TJ, em decisão colegiada, denegou a ordem de habeas corpus, então provavelmente não acatou a tese de excesso de prazo. Nesse caso, pessoal, a legislação prevê que da decisão colegiada que denega o habeas corpus no Tribunal de Justiça, cabe recurso ordinário constitucional dirigido ao STJ, letra A, tá bom? Então essa aqui, de certa forma, fácil também, tá? Se você tinha conhecimento desse dispositivo. Lembrando que o habeas corpus, a gente sabe que ele é um remédio constitucional, uma ação autônoma de impugnação, não tem caráter de recurso, porque ela não tem prazo, né? Ela pode ser impetrada, essa açãozinha, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então a palavrinha-chave aqui sempre vai ser ilegalidade ou abuso de poder.
Temos uma linha cronológica, né, uma linha lógica de raciocínio para poder impetrar o habeas corpus, então precisa ter uma autoridade coatora, tá bom? Nós temos a súmula 691 do STJ, que impede o habeas corpus no STJ de decisão liminar que nega o pedido de liberdade, tá bom? Decisão monocrática. Então, para que você não incorra na supressão de instância para o STJ poder analisar aquela questão, há necessariamente a necessidade de esgotamento, né, das cortes, das instâncias inferiores, a não ser em casos de teratologia, de decisões aberrantes, tudo bem? Mas na prática a gente sabe que é muito difícil ser aplicado essa questão, tá bom? Então, o artigo 105 da Constituição prevê a hipótese do recurso ordinário. Então, se você tivesse esse conhecimento interdisciplinar da Constituição e do CPP, você saberia que cabe o recurso ordinário constitucional da questão que foi decidida em última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos próprios TJs. Tá bom? Esse é o regimento interno do STJ, que vai falar como que vai ser processado o recurso ordinário em habeas corpus, tá bom? E vamos à questãozinha de tipificação do crime de furto, tá? Essa questão é uma questão fácil, de certa forma, porque a questão traz aí de receptação, né? A gente sabe que, de acordo com que essa conduta foi narrada, não houve a prática de receptação, tá bom? Que é adquirir a conduta que sabe ser proveito de crime, tudo bem? Houve simplesmente a prática de furto, em que no caso concreto deveria ter sido postulado o relaxamento da prisão, porque o André praticou apenas o delito de furto, que é um crime de natureza instantânea, tá? Inexistindo situação flagrancial. Sobre o furto, o que é interessante a gente saber? Teoria da amostra, né? Não é necessária que, após a subtração, o objeto esteja na posse mansa e pacífica do agente, tá? Do furtador ali, da pessoa que praticou aquela conduta, tudo bem? E saber que o crime, de acordo com a teoria da amostra, né, um crime instantâneo, é aquela cuja consumação não se protrai no tempo. Aqui eu trago uma jurisprudência do STJ, título de curiosidade, vocês podem aprofundar depois com mais tempo, tá? E aqui sobre o acordo de não persecução penal, tudo bem? Eu vou passar para a gente poder ver aqui por que só o Bruno e a Camille poderia ter celebrado o acordo de não persecução. Porque, pessoal, nesse caso concreto aqui, o artigo 28A, no seu parágrafo 2º, incisos 2 e 3, vai falar que quando uma pessoa tem a indicação de que ela praticou condutas criminais de forma habitual, reiterada, né, e se ela foi beneficiada pelo acordo de não persecução, transação ou suspensão condicional do processo, ela não vai ter direito ao acordo de não persecução penal. Vejam aqui, ó. O Bruno foi condenado, porém recorreu e ainda não houve decisão definitiva, tá? Então, aqui prevalece o princípio da presunção de inocência, tá? Fernanda aceitou a suspensão condicional do processo, então ela não pode fazer o acordo, tá? E a Camila foi absolvida, tudo bem? Então, gente, mesmo ele tendo sido condenado, essa sentença não foi confirmada, sendo que ele é considerado ainda tecnicamente primário. Aqui, a questão queria saber se vocês têm conhecimento do Estatuto da Criança e da Juventude e se você tinha conhecimento sobre aplicação de pena, tá bom? O João, ele completou 20 anos e foi colocado em liberdade após cumprir 3 anos de internação por medida socioeducativa em razão da prática de atos infracionais análogos a estupro e furto, conforme sentença proferida pelo juizado da sua comarca. E aí ele foi preso em flagrante por um outro crime. Na verdade, ele respondeu por um ato infracional e depois da maioridade praticou o crime de roubo, tá?
Para a jurisprudência e a legislação, ele é primário e não tem maus antecedentes, tá? Por quê? Os atos infracionais, eles não servem, não devem ser utilizados como circunstâncias para fins de maus antecedentes ou para induzir a reincidência, tá? Tem uma jurisprudência um pouco mais específica falando o seguinte, que os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena base, tampouco para reincidências. Só que tem uma exceção aqui que o juiz pode considerar de forma negativa sobre a personalidade, tá? Então é uma situação muito específica, a jurisprudência é de 2018, tá bom? Falando que especificamente sobre a personalidade o juiz pode agravar a pena base. A gente sabe que de acordo com o critério trifásico de fixação da pena, na primeira fase vão ser fixadas as circunstâncias do artigo 59, na segunda fase as causas agravantes e atenuantes, genéricas ou específicas, e por último causas de aumento e de diminuição. Pessoal, hoje foi só um primeiro contato, né? A gente comentou aí rapidamente as questões de penal e de processo penal. Esse é o primeiro de vários vídeos que eu vou postar aqui para vocês, então depois nós vamos ter mais tempo de aprofundar em questões específicas, tá? Se você gostou desse conteúdo, me segue lá nas redes sociais, @PabloRASilva, lá eu estou sempre postando e comentando situações que envolvem o direito penal e o processo penal, e foi uma satisfação estar com vocês aqui, tudo bem? Então, não deixem de se inscrever e até uma próxima oportunidade. Bons estudos e tudo de bom.